Olá, alunos! Nessa aula, aula 19 de matemática do sétimo ano, nós vamos começar a aprender álgebra. Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre equações do primeiro grau, linguagem algébrica. Quando nós falamos de linguagem algébrica, álgebra em matemática é quando nós misturamos letras com número. Vocês não precisam ficar assustados, porque vocês já vêm trabalhando isso nos anos iniciais, lá, no Fundamental 1, tá? Lembra quando a Pro dava uma expressão assim, ó, com uma estrelinha ou com um quadradinho, para você descobrir qual é o número que estava aqui, ó. Então, se a operação é 4 mais, qual número vai dar 7? O único número que se encaixa aqui no lugar da estrelinha é o 3. 4 mais 3 é igual a 7. Isso aqui já é uma introdução à álgebra. Quando vocês faziam esse tipo de exercício, vocês já estavam trabalhando com álgebra, pensando em qual número seria ali. A diferença é que agora, no lugar da estrelinha, nós colocaremos letras. Então, olha a mesma expressão aqui embaixo, ó, 4 mais x igual a 7. Se eu colocar no lugar do x o 3, é a mesma coisa que lá em cima, 4 mais 3 é igual a 7. Então, nesse caso, a nossa resposta seria x é igual a 3, porque só o 3, colocando nesse lugar aqui, a minha soma vai dar 7. Essa linguagem algébrica, ela faz parte do maior estudo dentro da matemática. A gente usa muito a álgebra dentro da matemática. Até agora, a gente tinha visto uma matéria que chama aritmética dentro da matemática, tá? Ela trabalha basicamente com números e com operações. E na geometria, a gente já consegue encaixar álgebra, né? Então, quando a gente fala em fórmulas para calcular área de figuras planas, a gente já está misturando álgebra com aritmética, ok? Então, aqui, ó, vamos pensar em como calcular a área dessa figura plana, que é um retângulo, esse retângulo azul. Se essa base dele aqui, ó, está representado pela letra B, essa outra lateral aqui, ó, está representada pela letra A. Para eu encontrar a área dessa figura azul, eu tenho que multiplicar A por B. Então, aqui está aqui embaixo, ó. Seria o que a gente chama de fórmula para encontrar a área dessa figura plana que é o retângulo. Eu tenho que calcular o A vezes o B. Pensando dessa forma, igual o cálculo aqui da área, a gente pode generalizar algumas coisas na matemática. Então, aqui, ó, vamos observar essa tabela que a apostila nos traz. Eu tenho a sentença em língua materna. Quando eu falo de um número inteiro, eu posso representar pela letra N. Poderia representar por qualquer outra letra, mas em matemática, a gente representa um número inteiro pela letra N. O dobro de um número inteiro, se é o dobro desse que está aqui em cima, então é 2 vezes n. O quadrado de um número inteiro. O quadrado de um número não é o número elevado à potência 2, é elevado ao quadrado? Então, se eu não sei qual é esse número, eu coloco a letra n elevada ao quadrado. O sucessor de um número inteiro. O sucessor não é sempre o número seguinte, aquele que eu estou somando 1. Por exemplo, o sucessor de 5 é 6. Eu fiz 5 mais 1 para dar o 6. Então, olha aqui, ó, no nosso caso da generalização em álgebra. Então, é n mais 1. Quando eu falo sucessor de um número inteiro, é n mais 1. Quando eu falo a metade de um número inteiro, a metade de um número inteiro não é ele dividido por 2? Então, eu escrevo dessa forma em fração. É o número inteiro que eu representei aqui por n, em fração significa dividido por 2. Então, é a metade de um número inteiro. Agora vamos pensar nas propriedades, que são as mesmas que a gente já trabalhou até aqui, mas agora nós vamos trabalhar as propriedades na álgebra, né?
Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho das aplicações das propriedades. Na primeira, na propriedade comutativa da adição de dois números inteiros, x e y. Então, se eu somar, ó, x mais y é a mesma coisa que eu somar y mais x. A ordem das parcelas não vai alterar a minha soma. Então, essa propriedade é a propriedade comutativa. Se eu somar x mais y, tem que dar o mesmo resultado, somando y mais x. Agora, a segunda propriedade é a propriedade da potenciação, que trata do produto de potências de mesma base, pode ser generalizada como: se eu tenho A elevado a B vezes A elevado a C, lembra da propriedade da potenciação? Nas bases iguais, então a base aqui é a base aqui também é A, eu posso fazer o que com os expoentes? Eu posso somar os meus expoentes quando a base é igual. Então, eu mantenho a base e eu somo B mais C. Uma observação importante aqui é que a gente não precisa colocar o ponto que significa a multiplicação, né? Então, ó, na álgebra, lembra que quando eu usava apenas números, eu tinha que colocar, por exemplo, se fosse 5 vezes 3, 5, pontinho e o 3 para representar 5 vezes 3. Na álgebra, a gente não precisa colocar esse ponto da multiplicação. Então, ó, veja o exemplo aqui, ó. 5 vezes x ele pode ser escrito apenas como 5x. Se não tiver, ó, nenhuma operação entre o 5 e o x aqui, ó, quando eu tenho 5x, significa que eu estou multiplicando 5 nesse valor aqui, que é do x. Então, eu não preciso colocar sempre o ponto aqui. Eu posso omitir esse ponto da multiplicação. Isso é bem importante, isso a gente vai usar muito nos exercícios, ok? Esta aula foi apenas uma introdução à álgebra. Combinado agora com a Prodiana, eu e a Prodiana em conversa, combinamos que nas videoaulas nós não vamos mais passar a lição de casa. A gente vai passar a lição de casa apenas no chat. Então, prestem bastante atenção no chat. No chat, nós passaremos as lições de casa e colocaremos também lá no Vindimo, tá? Então, a próxima aula, provavelmente eu vou postar os exercícios de aplicação, correção dessa videoaula 19. E vocês podem ficar atentos lá nas videoaulas conforme a Prodiana for pedindo para assistir, ok? Então, lição de casa agora apenas no chat e no Vindimo. Então, toda vez a gente conversa no Chatimo e a gente posta a lição no Vindimo em seguida, ok? Bons estudos, beijos, bye bye.